Enfim, eu estou aqui com umas 2 folhas, mas não sei se eu vou falar tudo isso não. Eu quero falar o que Deus tem para falar e não o que eu tenho para falar. E é isso que é o mais importante nessa noite. Ruth primeiro, amém? Que diz assim: no tempo em que Israel era governador por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade de região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Amém? Eu gostaria de ler somente até aqui, mas se os irmãos querem deixar a sua Bíblia aberta, porque eu vou estar lendo depois mais um pouquinho da história, amém? E a primeira coisa que eu vejo nessa história é que, primeiro, o significado do nome Noemi, eu pesquisei e significa minha agradável. Amém? E a cidade da onde eles moravam, que é Belém, o significado é casa do pão. E trazendo para os dias de hoje, eu vejo que eles estavam passando fome na terra de Belém. E eu creio que um dia estavam os 2 conversando, assim, conjecturando, como os pastores falam, na minha mente. Eu creio que eles estavam conversando e Noemi falou para o seu esposo: amor, vamos mudar, vamos para Moabe. Lá falaram que está tendo muito pão, muito alimento. Vamos para lá, porque aqui nós estamos passando fome, a terra está seca, nós estamos tendo dificuldade. E eu creio que Elimeleque aceitou e eles decidiram ir para Moabe. Amém? Porém, Moabe, se os irmãos não sabem, era uma cidade que não adorava o Deus verdadeiro. Moabe, ele adorava vários deuses. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não, tá cheio. Aleluia. Glória a Deus. Em Moabe eles adoravam vários deuses. Será que eu estou com o mesmo problema da pastora Rosário? Que o microfone fica falhando. E o primeiro ponto que eu vejo é que eles não consultaram a Deus. A Bíblia não fala, não relata que eles consultaram a Deus antes de ir para Moabe. Eu não vejo nenhum momento da palavra do Senhor na Bíblia falando que Noemi orou, ou Elimeleque orou e teve uma resposta de Deus para mudarem para Moabe. Eles simplesmente tomaram a decisão e foram. Queridos, a partir do momento que nós viemos para a presença de Deus, nós não podemos tomar uma decisão por nós mesmos e ir para algum lugar sem a resposta do Senhor, sem ao menos buscar a Deus por alguma resposta. Amém? O primeiro ponto que eu quero colocar nesse texto que eu aprendi é que antes de todas as coisas nós devemos primeiramente buscar a Deus. Amém? Amém? Buscar a Deus antes de tomar nossas decisões, seja elas grandes ou pequenas, seja ela de mudar para um lugar ou para o outro, ou seja ela de vestir uma roupa para ir para o culto. Homem ou mulher, eu creio que seja qual lá a decisão que você fizer, você tem que consultar a Deus. Porque a partir do momento que nós viemos para a presença de Deus, é como se nós colocássemos o volante da nossa vida nas mãos do Senhor e falássemos: Senhor, aqui o volante da minha vida. Eu estou dentro do carro, mas eu gostaria que o Senhor guiasse esse volante. Eu estou aqui, mas guia para mim. Eu não quero mais tomar a decisão por mim mesma. Amém? E eles não fizeram isso. Eles não buscaram a Deus. Eles não buscaram a Deus antes de mudar para Moabe. E eles foram. E o segundo ponto que eu vejo é que nós devemos confiar em Deus. Porque talvez, queridos, se eles tivessem confiado em Deus, mesmo na época da fome,
eles teriam falado, não, a terra está em fome, mas eu creio que o meu Deus, Ele há de me sustentar, amém? Ele cuida do lírio dos campos, Ele veste o lírio dos campos, não é verdade? Em Mateus 6:26 diz que Ele cuida das aves que estão no céu, que não semeiam nem cegam, quem dirá de nós que somos filhos escolhidos por Deus, comprados pelo sangue de Jesus, amém? Então eu creio que se eles tivessem verdadeiramente confiado em Deus, eles não teriam ido para Moabe. Então é o segundo ponto que nós precisamos, que eu aprendi com esse texto, para caminhar em sabedoria. Um homem e uma mulher de Deus, eles precisam buscar a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, eles precisam confiar em Deus e saber que Ele há de prover por nós em qualquer circunstância, seja qual ela que você estiver passando. Se você está passando necessidade, creia que o Senhor Ele há de arcar por isso, Ele há de abençoar a sua vida, Ele há de te proteger, Ele há de suprir suas necessidades. Ele é o Deus que fez o céu e a terra, Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Oh, aleluias! E a história conta que passado um tempo, o seu esposo morreu, Elimeleque morreu, e os seus filhos logo casaram com mulheres moabitas. Os nomes dela eram Orfa e Ruth. E o terceiro ponto que eu aprendo com essa palavra, como ser homem e mulher sábio, é que nós devemos ensinar os nossos filhos nos princípios de Deus. Amém? Se eles tivessem mesmo mudado para Moabe, porque Moabe ele tinha uma cultura diferente, como eu já disse, eles não adoravam um Deus verdadeiro, eles tinham outra cultura, outros deuses. É como se a gente saísse daqui e fosse morar num lugar que não tivesse igreja para a gente cultuar o nosso Deus. E se eles tivessem mesmo lá ensinado eles nos caminhos do Senhor, talvez eles não teriam casado com mulheres moabitas, porque naquela época Deus não agradava que o povo israelita casasse com estrangeiras. Assim como hoje, Deus não agrada que nós, evangélicos, vamos ao mundo casar com pessoas que não estão na presença de Deus. Amém? É julgo desigual, queridos. E Deus, Ele não agrada do julgo desigual. Ele não agrada. É como a missionária Flaviane falou segunda-feira passada. O julgo desigual numa casa são dois pensamentos diferentes. A casa fica torta. Um está pensando para um lado e o outro está pensando para o outro. Não tem como dar certo. Deus não agrada do julgo desigual. As luzes e as trevas não têm comunhão. Então, eu creio que não tem ninguém solteiro. Mas o conselho que eu dou é que buscar o seu esposo na casa do Senhor, é esperar no Senhor, é orar a Deus e Ele há de trazer um esposo, assim como eu orei. E Deus me abençoou. Amém? Eu fiquei 5 anos esperando em Deus. E muita gente zombava de mim e falava que Deus não respondia esse tipo de oração. E eu falei, não, uma oração eu fiz. E ela, o Senhor, me respondeu. Eu orei desse jeito. Vou ensinar. Eu falei assim, Senhor, Tu conheces o coração do meu esposo. Tu conheces o coração dele. Eu não. Se eu for escolher um homem para mim, eu vou escolher por aparência. Porém, o Senhor, se for escolher um homem para mim, o Senhor vai ver o que está dentro. Amém? E o Senhor escolheu para mim um esposo maravilhoso, que a cada dia mais me surpreende. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É Deus bom, e a história continua contando. É Deus de milagre, aleluia. E lindo, e ele é lindo. E a história continua contando. A história continua contando, queridos, que logo, passado mais algum tempo, os seus 2 filhos morreram. E deixou Noemi desamparada, porque ela perdeu o seu marido e logo os seus 2 filhos. Isso tudo aconteceu em 10 anos, a história conta.
E logo Noemi escutou, né, que Belém havia pão novamente. E ela falou, vou voltar para Belém, Belém tem pão novamente, vou voltar para lá. E logo ela faz a mesma coisa. Ela saiu de Belém porque não tinha pão e voltou para Belém porque agora tinha pão. Ou seja, Noemi, ela estava sendo movida por circunstâncias. E eu aprendo que uma mulher e um homem sábio de Deus, ele não pode ser movido por circunstâncias. Ele tem que ser movido pela presença de Deus. Se Deus mandar, eu vou. Se Deus não mandar, eu não vou ficar aqui quietinha, verdade? Amém. E eles foram movidos pelas circunstâncias. Ela foi movida pela circunstância. E ela decidiu voltar. E ela disse para suas noras, a história conta, para voltarem. Volte para suas casas, né? Os seus esposos morreram, os meus filhos morreram. Então volte para suas casas, vai para os seus costumes, volte para a vida que vocês tinham antes. E o que ela falou, eu queria que vocês me acompanhassem, Ruth 1, 12, 13. Ela falou assim, aleluia. Ela falou assim, voltem para casa. Já estou muito velha para casar de novo, pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse essa noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? Claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. O quarto ponto que eu aprendo é fé. Para ser um homem e uma mulher sábios, nós precisamos ter fé. Noemi, nessa fala, ela não teve fé em Deus. Ela foi uma mulher negativa. Ela culpou a Deus pelas falhas dela mesma, por ela ter tomado as decisões erradas dela. Ela culpou a Deus. Mas o mais interessante é que Orfa, ela aceitou o que Noemi falou e voltou. Ela falou ok, deu um beijo nela e voltou para os seus costumes e a vida que ela vivia antes. Porém Ruth não. E Ruth, ela respondeu assim. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem também a resposta de Ruth. Aleluia. Não me proíba de ir com a senhora, está em Ruth 1:16. Porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E aonde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Amém. Aleluia. Essa foi a melhor decisão que Ruth teve na vida dela. Eu creio que a partir desse momento, Deus, ele resolveu mudar a história na vida de Ruth. Ele falou, a minha filha nessa noite tomou a melhor decisão. E eu agora vou mudar a vida dela. E então as duas foram e voltaram para Belém juntas. E quando elas estavam voltando, as pessoas começaram a reconhecer Noemi e falaram, não é essa Noemi? E Noemi respondeu em Ruth 1:20, 21. Ela respondeu, não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada. Porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo. Mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então por que me chamar de feliz? Se o Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição. Meu Deus. Eu aprendo em primeira coisa que eu aprendo. Não sei se vocês... Tá bom? Dá pra ouvir? Porque tá mexendo aqui, mas tá tudo bem. Eu aprendo que o sexto ponto é a obediência. Se Noemi tivesse obedecido a Deus desde o princípio,
nada disso teria acontecido na vida dela. Porque a palavra de Deus promete, em Deuteronômio 28 e Levíticos 26, se vocês lerem, que Deus ele promete vida longa e vida prolongada, e vida boa, e vida plena para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Aleluia. Ele promete isso para nós. Por que os filhos dela morreram? Por que Elimeleque morreu? Certamente porque eles não foram obedientes a Deus. E é isso que eu aprendo com essa palavra. Ela culpou Deus por suas más plantações. Ela culpou a Deus pelas coisas que ela mesma plantou para a vida dela. Ela somente estava colhendo. Querido, você não pode culpar a Deus pelo que você está colhendo hoje, se você plantou há um tempo atrás. Se você plantar feijão, certamente você vai colher feijão. Se você plantar amor, certamente você vai colher amor. Não é verdade? Mas se você plantar amargura, traição, seja lá, você vai colher também. Ela somente estava colhendo o que ela plantou, a falta de obediência dela. Amém? E o que me chamou muita atenção também é que ela trocou a identidade dela. Noemi era a feliz, era a minha agradável. E ela falou, não, eu não quero mais essa identidade. Enquanto Deus nos dá uma identidade boa, não, quando nós viemos para a presença de Deus, Ele tira toda aquela identidade ruim que nós tínhamos do mundo, seja lá de qual for, de traiçoeiro, de prostituta, de drogado. Deus tira isso tudo de nós e nos dá uma identidade nova. Homens, mulheres de Deus, servos do Altíssimo, não é verdade? Verdade. Ela não. Ela fez diferente. Ela tirou o que Deus tinha dado para ela. Ela tirou, falou, não, eu não sou a feliz. Eu não sou mais a minha agradável. Eu sou amargurada. E o pior, além dela ter tirado a identidade que Deus deu a ela